Uhum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Do teu rio de água viva tenho sede, vou te buscar, bater, pedir até de ti me saciar, pois estou teu filho e sei que não irás negar as bênçãos disponíveis em tuas mãos. Eu quero a benção, a benção, a benção de te conhecer melhor, a benção de sorrir em qualquer situação, pois tua graça é suficiente e basta. Disse pra minha alma, deixa de ser besta, a graça de Deus é suficiente e basta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta, a graça de Deus é suficiente e basta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Nem só de pão viverá, 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 viverá o homem. Viverá o homem, mais de toda palavra, mais de boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Do teu rio de água viva, do teu
água viva tenho sede. Vou te buscar, vou te buscar. Vou te buscar, vou te buscar, pra te pedir até de ti, me saciar, pois sou teu filho, sei que não irás negar as bênçãos disponíveis em tuas mãos. Eu quero a benção, eu quero a benção, a benção de te conhecer melhor, Jesus, a benção de sorrir em qualquer situação. Pois tua graça é suficiente, basta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. Deixa de ser besta. A graça de deixa de ser besta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus é suficiente. E basta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. A graça de Deus é suficiente. E basta. Eu disse pra minha alma, deixa de ser besta. A graça de Deus é suficiente. E basta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou, já leu a Bíblia hoje? Eu estava meditando sobre o Salmo 90, conhecido Salmo de Moisés, né? Tem gente que acha que o Salmo 91 é de Davi, né? Pois é, geralmente quando não tem o nome no título, significa que o Salmo anterior foi escrito pelo mesmo autor do que vem a seguinte. Interessante, né? Essa regra é interessante. Geralmente, quando não coloca o nome de quem fez o Salmo 91, geralmente é porque é o que escreveu o Salmo anterior. Enfim, estava meditando hoje sobre morte. Lembrando daquela resolução do Jonathan Edwards. Interessante, né? O último suspiro é algo... último fôlego de vida, né? Algo interessante. Estava meditando sobre Salmo 90, versículo 12. Versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Contar os dias.
Eu já vi pessoas contando dias para casar, para viajar, para o filho nascer, para visitar algum amigo, um parente. Eu já vi pessoas contando dias para sair da prisão. Já vi pessoas contando dias para chegar à formatura. Já vi pessoas contando dias para chegar ao seu aniversário. Enfim, meu aniversário é 31 de janeiro. Eu já vi pessoas contando os dias para, como eu posso dizer, fazer muita coisa. E o interessante é que quando as pessoas contam os dias, é porque elas estão com a vontade muito grande de que algo aconteça, ou estão preparadas para algo, se preparando para algo, estão atentas, porque contar os dias, pensar nos dias, representa uma espécie de valorização. Você está valorizando aquele dia. Você não está simplesmente vivendo por aí sem tomar decisões, etc. E uma das coisas que mais torna a vida dos cristãos infrutífera, improdutiva, fútil, banal é perder a eternidade dos seus olhos. Aquela frase famosa do Jonathan Edwards: "Oh Deus, grave a eternidade nos meus olhos." O interessante é que quando nós pensamos que amadurecemos, aí nós conhecemos Jonathan Edwards, que com 13 anos de idade disse: "Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos." 13 anos. 13 anos de idade, o que é isso? Isso não é humano. Isso não é normal. Isso não é. 13 anos de idade. Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Interessante que a gente pode estudar, enfim, Solomon e tantos outros homens que estiveram presentes na vida de Jonathan Edwards, a sua família, parentes, todo o cenário, enfim, teológico da época. Enfim, Bunyan, Thomas A. Kempis e tantas outras coisas belas, Agostinho e tantos outros homens que vieram antes, né? Mas quando nós olhamos para pessoas como Jonathan Edwards, que com 13 anos, eu não consigo, eu nunca vou superar isso. 13 anos de idade, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Eu fiquei profundamente impactado com aquelas resoluções do Jonathan Edwards há muitos anos, mas descobrir que ele falou isso com 13 anos de idade, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos, é realmente impactante. E essa ideia, sabe, de contar os dias é maravilhoso em vários aspectos. Por exemplo, se você soubesse que hoje, esse dia aqui, vai ser o seu último dia, eu creio que você não queria passar esse dia pecando, né? Você não queria passar esse dia brigando com alguém, difamando, pensando coisas odiosas. Ou então vivendo para cultivar pecados, práticas pecaminosas. Eu acredito que tem muitas pessoas que gostam muito de John Piper, eu também gosto. Não desperdice a sua vida, etc. É interessante que uma vida desperdiçada é uma vida vivida para nós mesmos. Porque quando nós vivemos para satisfazer a nossa carne, o ego, ira, ódio, vaidade, essas coisas, tudo que satisfaz a nossa carne, realmente nós estamos jogando a nossa vida fora. Aquela frase famosa de John Piper: não desperdice a sua vida, ou então não jogue fora a sua vida. E de fato, Jim Elliot, todos os mártires do Coliseu, todos aqueles cristãos que
entregaram suas vidas para o sacrifício, apresentando o seu corpo como sacrifício agradável e santo a Deus. Essas pessoas não jogaram sua vida fora, pelo contrário, elas ganharam a vida. Não foi isso que Cristo disse? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, aquele que perder a sua vida, achará. Esse é o convite do Evangelho para nós. Perder a vida. Deixar de viver para nós mesmos e viver para a glória de Deus. Olha lá, Romanos 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi isso que nosso caro amigo Jonathan Edwards estava fazendo quando disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Com 12 anos, eu nunca vou superar ele. Olha isso aqui! Oh God! Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Olha isso aqui com 13 anos. Isso aqui tem que estar. Acho que é informação inverídica. Não é possível. O que eu estava fazendo com 13 anos de idade? Boa pergunta. O que eu fazia com 13 anos de idade? Estou tentando lembrar aqui. Às vezes eu olho, sabe, para muitas pessoas, sabe, ainda deslumbradas com tantas coisas. Videogame, novidades, etc. E eu fico pensando assim, sabe, Deus é glorificado em tudo o que nós fazemos, ou a nossa vida é uma vida sem brilho, sabe? Aquele resplendor do livro de Atos, que a gente vai lendo o livro de Atos lá e vê fulano foi apedrejado, fulano morreu, e eles pregavam e eram perseguidos, mas continuavam orando e evangelizando. Sabe, muitas pessoas, elas vivem uma vida totalmente vazia do Espírito e depois dizem que não existe mais manifestações do Espírito Santo. Os dons cessaram, etc. Como se a fé também não fosse um dom, não é? O triste é que existem pessoas extremamente carnais, no pior sentido do termo. Uma vida bem vazia mesmo, bem fútil. E depois, quando Deus soberanamente entrega algum dom para alguma pessoa, ela fica falando, não, mas essa é uma exegese errada do texto, porque isso, porque aquilo. Sabe, eu creio que as melhores coisas Deus tem reservado para aqueles que contam os dias, para aqueles que verdadeiramente são sábios. Porque sabedoria é considerar algo inevitável. Não é sábio você pegar algo que você tem em pouca quantidade e desperdiçar. Digamos que você está num deserto e você só tem uma garrafa d'água. Aí você pega essa garrafa e entrega para uma pessoa que não é sábia. Essa pessoa não tem sabedoria. Essa pessoa não tem bom senso. O que essa pessoa vai fazer com essa garrafa d'água? Vai beber toda a garrafa d'água? Ou então jogá-la fora? Vai lavar o rosto para saciar, digamos assim, a sua vontade de se refrescar naquele calor. Então ela pega a única garrafa d'água e joga no rosto, naquele calor no deserto. Você olha para aquela pessoa e você diz, o que você fez? A pessoa diz, eu estava com calor. Você olha para ela e fala, mas essa era a única garrafa d'água que nós tínhamos.
Assim são muitos, sabe? Olham para o dom precioso que é o tempo, jogam ele na lata do lixo. Sabe, John Bunyan, quando ele passou todos aqueles anos na prisão e só tinha a Bíblia como companheira e acabou escrevendo O Peregrino. Eu não acredito, sabe, que ele conseguiria sair daquela prisão para, digamos, passar algum tempo se divertindo em alguma espécie de feira das vaidades, como ele mesmo deixou no seu livro. Não, eu não imagino isso. Talvez esse seja o benefício da perseguição e do martírio, produzir uma igreja mais madura. O sofrimento santifica, mas também amadurece. Se você soubesse que amanhã você vai ser preso, amanhã você vai ser morto, eu creio que você não passaria o dia pecando, odiando, falando mal das pessoas. Você passaria o dia de joelhos, lendo a palavra e pensando: oh, eu vou encontrar com Deus. Porque a morte significa isso, ver Deus. Ou você esqueceu disso? Todas as vezes que pensamos na morte, estamos pensando em ver a Deus. Então você pode passar a sua vida inteira fugindo, fugindo, fugindo. No final, Deus te encontra, Deus te julga e Deus te dá a sentença. Pensa nisso. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Como sábio? Como alguém que tem um coração verdadeiramente sábio? Alguém que pega o tempo precioso, esse recurso escasso, e usa ele com sabedoria. Ah, se nós realmente meditássemos na morte, seríamos filhos melhores. Os casados seriam maridos e esposas melhores. Os pastores seriam pastores melhores. Toda a sociedade seria melhor se nós pensássemos: amanhã eu vou morrer e vou encontrar Deus, o santo, justo, todo-poderoso, onisciente, aquele que não pode ser subornado, aquele que não pode ser enganado, aquele que é a luz bendita, fulgurante e gloriosa. Se isso não te faz arrepiar e tremer, você está morto, amigo. Morto. Que Deus te ressuscite dos mortos. Feito Lipas, só lhe dou glória. Tenha todos um maravilhoso dia. Encare todos os dias, toda vez que você acordar, como se fosse o último. E você, eu creio, que dia após dia se tornará cada vez mais sábio, mais sábio, mais sábio. Graça e paz.